O Eterno, abençoado seja o seu glorioso nome, escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat, Lekadishô. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Também, no relato da criação, ele fez questão de mencionar que em 6 dias ele criou os céus e a terra e tudo que nele existe. Mas o 7º dia ele descansou e abençoou, dando exemplo para que seus filhos possam, também neste dia, honrá-lo e santificar, descansando neste dia, no dia de Shabat, para demonstrar, assim, a grandeza do nosso Criador para todos os que estão à volta dos seus servos. Desejo a todo o povo da Techuvá que está espalhado sobre os 4 cantos da terra um Shabbat Shalom. Esse Shabbat seja pleno de graça, de misericórdia, de amor, de fidelidade que o Eterno, só Ele pode proporcionar ao ser humano. Só Ele é aquele quem você pode depositar suas esperanças e não será, jamais você será decepcionado pelo Eterno. Então, meus irmãos, estamos aí em mais um estudo da porção Ha'azino, onde nós iniciamos ontem à noite. Vamos hoje, né, excepcionalmente finalizar hoje pela manhã a minha parte, né, com muita alegria. A Morá Kessia também vai trazer o estudo dela, sua porção, né, sua porção da Torá. Ela e seu filho Bion Victor está lá atento, né, já aprendendo. Em breve já está ensinando aqui, eu tenho certeza também. E já vamos ter esse resumo tão maravilhoso que a Morá Kessia tem sobre a porção. E eu vou precisar muito disso porque o Moré Felipe vai trazer à tarde as respostas, né? Mais um estudo preparatório para a festividade de Yom HaKippurim. Vou trazer aqui os anúncios, né? Para gente observar. Vou colocar aqui na tela. Pronto. Como vocês quem acompanhou ontem, né? Vamos ter no dia 24/9, às 18 horas, no domingo, né? Às 18 horas, o início da festividade de Yom HaKippurim, o dia das expiações, onde faremos um jejum, né, de alimentos e de água e vamos pedir ao Eterno por sua misericórdia, né? Confessar nossas transgressões e pedir a Ele que Ele possa nos perdoar. E no dia 25 também teremos live aqui no canal com os Morim. Vão estar também participando. Eu, se o Eterno assim permitir, estarei também. E finalizaremos às 18 horas. Mais à frente, no dia 29, às 18h30, teremos Hag HaSukkot, a festa das cabanas, onde demonstraremos, né, que o Eterno, na sua graça, nos perdoa das nossas transgressões. Estaremos habitando em humildade diante do Eterno, em cabanas de palha. Vocês vão ver no canal as fotos, se o Eterno assim permitir. Eu vou também colocar minha cabaninha, né? Fazer, se o Eterno permitir. E todos vão participar aí dessa festividade maravilhosa. Então tá dado aí os avisos, né? Vou agora começar aqui a nossa instrução de hoje. E eu queria deixar para vocês essa reflexão. Ha'azino, ouçam as bênçãos na medida certa. Preste atenção nas bênçãos, mas com a medida certa. Por quê, meu irmão? Por quê, minha irmã? A medida certa das bênçãos que o Eterno vai nos dar, a gente já tem observado que é as suas palavras, são bênçãos maravilhosas. Escolham entre bênção e maldição. Bênção quando vocês colocarem em prática cada uma das palavras desta Torá. Isso é bênção. Colocar em prática as palavras que foram ditas pelo Eterno. Maldição quando a gente não colocar em prática. O ser humano tem essa opção de escolher. E a medida certa, um belo exemplo que a gente pode dar aqui é o maná. O povo de Israel, quando estava no deserto,
o Eterno, para alimentá-los, deu um alimento que não era conhecido pelo povo. Esse alimento, toda manhã, no orvalho, aparecia esse alimento que era o maná, o man. E quem pegava muito desse alimento, pegava uma quantidade enorme. Um exemplo. Um ser humano come, uma pessoa come 2 pães. Essa pessoa, por não confiar que esses pães estariam disponíveis no outro dia, pegava 4 ou 5 pães, se enchia de pães e levava para sua casa. Quando esse pão, a pessoa comia só a sua quantidade cotidiana, 2 pães, e deixava o restante para o outro dia. Esse alimento ficava podre. Por quê? Essa pessoa não confiava no Eterno e pegava uma quantidade maior do que podia se alimentar. Porque a porção que o Eterno havia dado para cada um deveria ser a porção que ela poderia comer. Ela deveria comer todos os dias, buscar todos os dias. Porém, na sexta-feira, o 6º dia, né, o Eterno dava 2 porções. Então, se a pessoa comia 2 pães, ela tinha que pegar 4 pães. E não estragava neste dia, né, no dia de Shabat. Porque no Shabat não era permitido cozinhar, fazer nenhum outro tipo de trabalho. Até hoje não é. Já os desavisados se esqueciam de pegar a quantidade dobrada, né, de alimento. E quando chegava no Shabat, eles saíam para procurar, para ver o alimento, e eles não encontravam. Desavisados. Isso nos traz, meus irmãos, uma ilustração de 3 tipos de pessoas. Meu irmão, por que 3? Existem as pessoas, os seres humanos, que vão querer se alimentar a mais do que é necessário para a sua alma. São seres humanos que vão buscar conhecimentos ocultos, conhecimentos de sabedorias de pessoas, de várias pessoas diferentes, de todo tipo de pessoa que vinha trazer para ele um tipo de conhecimento. Conhecimento de ocultismo, conhecimento de situações que eles acreditam ser mais elevadas. E acabam se desviando daquilo que o Eterno propôs para ele. Quantidade ideal, cada um vai ter a sua quantidade. Já existem outros que não buscam o suficiente. São aqueles que na sexta-feira, né, no 6º dia, não pegavam a porção duplicada, pegavam sempre a mesma porçãozinha. E acabam sentindo fome nos momentos que precisam se alimentar. E existe o 3º grupo, que vai pegar e prestar atenção, Azino, vai ouvir com atenção as instruções do Eterno e vai cumprir à risca a determinação do Eterno. Vai pegar o alimento na quantidade que precisa todos os dias da semana. É isso que a gente vai aprender hoje. Os 3 tipos de chuvas que o Eterno vai trazer para o ser humano. Bênçãos na medida certa. Existem pessoas que não dão ouvidos ao Eterno da forma correta e comem rápido, meu irmão. Não sabe nem o que está comendo. Costumo dizer que é o famoso prato de pedreiro, né? Não são todos pedreiros, são assim. Meu amigo tá aí no chat aí, meu amigo Suenilton, meu irmão Carlos. Eles não comem muito e comem bem devagarzinho. É verdade, são pessoas que prestam atenção no que estão comendo. Mas a gente vê na internet, nas brincadeiras, os pedreiros lá, eles têm um trabalho pesado, um trabalho duro. São os que levantam, literalmente, as cidades, né? Trabalho honesto, honrado, mas pegam muito pesado, às vezes comem bastante e na pressa, né? Para poder voltar ao trabalho, para poder terminar o seu serviço. Às vezes comem tão rápido. E uma ilustração que eu posso dar a vocês, meus irmãos, é você entrar num restaurante desses que vendem comida no peso, né? Botar um prato enorme e não observar que geralmente esses restaurantes vão trazer alimentos com mais qualidade, com um detalhezinho, um requintezinho a mais, né? Você vai comer tão rápido que você não vai sentir nada. Então,
A Torá do Eterno, meus irmãos, é como um prato desse num restaurante chique desse. Porém, o Eterno dá esse ticket de graça todos os dias. Você não precisa pagar para ter acesso a esse restaurante de alto nível. Porém, a única coisa que ele pede é que você preste atenção no que está comendo. Você coma com cuidado, com carinho. Para dar valor àquele chefe de cozinha, né? Que selecionou tão bem os alimentos. Então, Asino, preste atenção, ouça com cuidado. Que esse ensino que a gente vai trazer hoje possa trazer para vocês essa experiência, né? De degustar literalmente a palavra do Eterno. Então tá aí um galhozinho, né? Um galho de uma planta, né? Pequena. Dá essas gotículas de água aí. E como eu já disse a vocês algumas vezes, eu tenho um sítiozinho aqui no Recife. Eu me acordo de manhã, vejo aquele nascer do sol maravilhoso, aquela coisa linda. Aí eu desço, vou fazer minhas orações ao Eterno, eu vou descalço, andando pelo mato assim, pela grama. E eu sinto, às vezes não choveu, mas você sente tudo molhado, os pés molhados, justamente desse orvalho. E o Eterno não vai trazer esse orvalho não vai ajudar em nada árvores de grande porte. Mas aquelas pequenininhas, meu irmão, minha irmã, vai trazer o que é necessário para que elas vivam. Então, todos vocês que estão aí no chat, a gente vai ter 3 grupos de pessoas. Todos esses 3 grupos estão associados ao conhecimento do Eterno e o amor ao Eterno. Os que estão aqui, eu tenho certeza que sim. Aquele que vai precisar só do orvalho são os irmãos que estão acabando de chegar. Então, os professores do canal já têm essa instrução de trazer ensinos que abranjam esses 3 grupos de pessoas. Aquele que está começando agora, aquela pessoa que já tem um pouco de conhecimento, já tem conhecimento até vasto, né, sobre a palavra do Eterno, e aqueles irmãos que já estão num nível avançado, que precisam de aguaceiros, né, de um conhecimento mais elevado. Então, o ensino bom é aquele ensino que consegue atingir esses 3 grupos de pessoas. Então você, minha irmã, meu irmão, que está começando agora, tenha calma, que a gente vai falar algo que você vai começar a vislumbrar, vai entender com clareza. Eu vi ontem, né, nos comentários, alguns irmãos que estavam dizendo, poxa, eu nem tinha percebido, né, a questão dessa parábola que Yeshua contou sobre as sementes, e agora, depois que eu comecei a praticar a Torá, eu comecei a entender o verdadeiro sentido das parábolas de Yeshua. E é assim que você vai, pouco a pouco, né? Meat, aprendendo sobre as escrituras, desvendando esses mistérios que a gente pensa que seriam coisas impossíveis de serem compreendidas. Mas o Eterno vai nos dando bem devagarzinho e a gente vai se elevando. Vai enriquecendo o nosso conhecimento. E aqueles que já estão há bastante tempo, né, nessa caminhada, já sabem de muitas coisas, todo dia você pode aprender algo novo. Seja até com pessoas que não têm a mesma fé que você tem, você pode aprender. E aquelas pessoas que já também estão nessa caminhada há vários anos, vão extrair alguns conhecimentos que não passou no pensamento dele. Olhar alguns textos da forma que alguns dos professores apresentam. Eu mesmo, toda vez que eu assisto um dos professores, não só desse canal, mas qualquer canal que fale também da Torá do Eterno, conforme os ensinamentos de Yeshua, toda vez que eu leio as escrituras, que eu leio algum livro falando, ambientando, né, o tempo, né, dos profetas, dos próprios escritos nazarenos, eu aprendo mais alguma coisa. É a busca incessante por conhecimento. Mas não de todo jeito. Não se alimentando de tudo. Sem selecionar o que está sendo. O que você está ouvindo. Sem degustar cada pedacinho ali do que você está aprendendo. Tem que ser com calma.
Não adianta você pegar uma escritura e ler 100 páginas por dia e aprender meia página só. É melhor você ler uma página e aprender uma página. Você meditar sobre uma página da escritura e aprender essa uma página, do que ler 100 páginas e aprender meia página. Não é quantidade, qualidade. Então, essas gotículas aí de água, né? Esse orvalho que aparece aí nessa imagem, eu coloquei essa ilustração para vocês para que a gente possa meditar nesse versinho aí, ó. Que meu ensino caia como chuva. Olha que coisa linda. Que o ensino que o Eterno dá ao seu povo caia como uma chuva. Yaruf, pingar, né? Deixar cair. Kamatar, likri, tizal, katal, im, rati, ki, shiarim, ilei, deshe, ve, rir, vivim, ilei, esev. Que meu ensino caia como chuva, que meu discurso condense como orvalho, como chuva ligeira sobre as folhas da relva e como aguaceiros sobre as plantas em crescimento. Então, eu vou listar aqui para vocês, meus queridos, e o nosso estudo vai tomar por base esses três tipos de águas, né? De formas que o Eterno traz para o seu povo para alimentar essas plantas, né? Que é o orvalho, a chuva ligeira e aguaceiros. Então nós vamos aprender hoje, muitos já sabem, né? Mas nós vamos voltar a abordar esse assunto conforme o que os escritos nazarenos eles passaram por esses momentos de aflição, esses momentos de ensinos das mais variadas formas. Eu selecionei alguns textos que vão nos mostrar aí como eles agiram, né? E como eles ensinaram, como eles puxaram a orelha, como eles trouxeram esses ensinamentos para os seus ouvintes. E tem um texto que eu achei incrível. Buscando, né? Quando eu comecei a ler, eu digo, rapaz, tem tudo a ver com a porção Razino, esse texto. A gente vai ler o nosso mestre Yeshua ensinando já já. Então, a palavra Torá, meus irmãos, quer dizer instrução, vocês já sabem, né? É a palavra do Eterno. A gente é convidado a escutar e prestar com atenção. Lembre-se como a gente viu ontem à noite. Toda vez que vocês ouvirem a palavra Razino, e também juntamente, né? Geralmente está atrelada também Imirei Pi, ou seja, preste atenção às palavras da minha boca, sempre está associado à instrução do Eterno, à sua Torá. Então a gente está sempre sendo convidado a prestar atenção ao que? A viver conforme a Torá. Diante de quem? Moshe ontem também chamou duas testemunhas, né? Os céus e a terra. Ele fala que falou isso através dos céus e a terra. Eles observaram essa instrução. Eles prestaram atenção nisso, né? No que o que Moshe convocou o povo, né? Para ouvir. Então, essas três formas, né? Que o Eterno traz a bênção, né? Que a chuva, a água é uma bênção. Depende de quem está recebendo, né? Se, por exemplo, uma relva, né? Um gramado recebe um aguaceiro, né? Uma chuva torrencial, uma tempestade, esse gramado não resiste. Ele é completamente destruído. Bem como uma árvore frondosa não recebe esse aguaceiro e recebe somente orvalho. Ela também vai perecer. Então cada um vai receber um ensino
conforme a sua necessidade. E quem dá isso é o Eterno. Não está nas mãos do ser humano. Então nós temos esses 3 tipos de ensino, né? Que é o orvalho, a chuva ligeira e o aguaceiro. Cada uma vai corresponder a um nível da alma do ser humano. É como se fosse uma escada, né? Você vai ter que saber a intensidade de cada necessidade que você precisa de água para o momento que você está em comunhão com o Eterno, na sua caminhada com o Eterno. Assim também, meus irmãos, é o ensino de Adonai. Vai preenchendo o ser humano com as suas porções de acordo com o amadurecimento do ser humano. Ele estará pronto para receber cada vez mais da fonte inesgotável da vida. Então, a gente tem que estar sempre prestando atenção a estar caminhando, né? A nuvem não vai ficar parada o tempo todo. Toda vez que o Eterno queria que seu povo andasse, ele levantava a nuvem, o povo já se preparava, desmontava o acampamento e a nuvem seguia. Quem ficasse parado ficava para trás, ficava sem a proteção do Eterno. Então, é isso que a gente vai aprender hoje, que existem essas condicionantes também nos escritos nazarenos. Então, o primeiro que a gente vai abordar é o orvalho. Que é o orvalho que a gente acabou de ver. É aquela... Quando a gente se acorda de manhã, não choveu, mas se você for caminhando, você vai ficar com os pés todo molhado, porque o Eterno condensou essas gotículas de água para justamente e vai servir justamente para nutrir essas plantas, essas vegetações rasteiras, né, que não tem tanta profundidade ainda, mas elas vão receber a sua quantidade de água correspondente à sua necessidade. Deixa eu ver só se está tudo certo aqui, câmera e áudio, tá tudo ok. E no livro de Ivrit dos Hebreus, né, vai dizer o seguinte. Deixa eu abrir aqui, pronto. Al ze yesh lanu ha-reva le daber vedei pa'er kaved mimeno bi reuterem arlei usem. Então, há muito mais do que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são essas coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. E aqui está a raiz da palavra, né? Usem é asino. Então, essas pessoas não estavam prestando atenção. Paulo está citando aqui, né? Muitos acreditam, e eu sou um deles, que Shaul é quem escreveu essa carta pelo seu linguajar mais rebuscado. Paulo, ele está chamando essas pessoas aqui a atenção porque esses que estavam ouvindo já eram para estar avançando para uma chuva ligeira. Eles já deveriam estar numa caminhada mais profunda, de mais conhecimento com o Eterno. Eles já tinham conhecimento da Torá e deveriam buscar um pouco a mais. Buscar mais entendimento, mais comunhão com o Eterno. Mas eles não estavam prestando atenção. Não estavam dando prosseguimento ao seu entendimento. Eles estavam literalmente parados. A nuvem andou e eles continuavam parados. Com o mesmo tipo de conhecimento, com o mesmo tipo de assunto sendo abordado, sem nenhuma evolução. E isso é um alerta, meus irmãos, para todos nós. Para mim, para você, para qualquer um que esteja ouvindo nesse momento.
Dar ouvidos, meus irmãos, vai muito além do que apenas escutar. Quem está aí, nossos irmãos que estão aí ouvindo, tem que prestar atenção, ter um foco, observar com atenção, ter mais calma ao ouvir e digerir aquela informação, né? Por isso que o Eterno fala dos animais devem ruminar, né? Ruminar é sempre trazer de volta aquilo ali, mastigar, sentir novamente, voltar, depois voltar de novo para a boca, mastigar e aí sim engolir. Não pode ser de todo jeito. Então a gente deve escutar o que está sendo dito, mas também seguir caminhando e ir em frente, colocando em prática as palavras. Colocar em prática necessita de uma evolução no seu modo de vida. Algumas pessoas vão aprender mais rápido, outras vão demorar mais um pouquinho. Mas o que é que a gente está vendo nesse texto aqui? Que no princípio da caminhada dos discípulos de Yeshua, já tinha gente que não estava dando ouvidos, não estava prestando mais atenção. Foi ali no oba-oba, estava todo mundo junto, unido. Mas chegou na hora de realmente continuar a evolução nos ensinos, nos estudos, essas pessoas estavam parando, né? Aí o autor continua, né? No versículo 12. A esta altura já deveriam ensinar a outras pessoas. No entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Elohim. Agora, preste atenção. Olha o que está escrito aqui. Os conceitos mais básicos de quê? Da palavra de Elohim. Então, meus irmãos, como é que as pessoas não conseguem enxergar que a palavra do Eterno é a sua Torá? É justamente as escamas que estão nos olhos de muitas pessoas hoje. Porque os escritos nazarenos estão falando sempre da mesma coisa. Mas como não leem o que eles chamam de velho, né? Eles não sabem que em todo a Torá, todo o Tanar, está sempre se falando que a palavra do Eterno é a sua Torá. Eles traduziram erroneamente a palavra Torá por lei. Então não conseguem mais enxergar. Não olham na raiz dos textos. Porque se a gente olhar na raiz do texto, vai observar que a palavra Torá é a palavra ensino, instrução. Então jamais algum dos escritores dos escritos nazarenos iriam falar mal da instrução do Eterno. Eles falavam mal, lógico, dos ensinos humanos, das leis literalmente humanas, né? Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Paulo está fazendo aí uma analogia a uma criança que está voltando a receber o leite materno. Então, o orvalho, meus irmãos, não vai nutrir uma árvore, um pé de fruta que está dando vários frutos, que é para dar vários frutos. Um orvalho não vai dar água suficiente para essas pessoas que já estão no tempo de dar frutos, mas estão só bebendo orvalho. É necessário que o ser humano almeje mais água, ele busque, peça ao Eterno por mais conhecimento. A água representa o conhecimento do Eterno. Esse conhecimento é que traz a vida ao ser humano. A água sempre é comparável com as instruções do Eterno. A água limpa, né? A água boa para se beber, e a água é que traz a vida para o ser humano, assim como a Torá traz a vida para o ser humano. Então, se esses discípulos aí que estavam iniciando na sua caminhada, eles voltaram a, em vez de levar ensino para as pessoas, já estavam precisando novamente de ensino, tem algo muito errado nessa forma deles abordarem. Por isso que o orvalho está sendo tratado aqui. Essas pessoas precisavam evoluir, não beber mais desse orvalho, beber já de águas mais profundas, e continuavam na mesma pisada. O texto diz, né, que
Kol min asher halav me zono e im lo deat brei tzedek ki olel hu. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. Então, as pessoas que estão iniciando, é normal, estão começando nessa caminhada, se despindo literalmente do seu conhecimento anterior e começando uma nova caminhada, nascendo de novo, né, como Yeshua diria, né? Elas não têm conhecimento ainda de toda a justiça do Eterno, mas elas estão se alimentando do básico para que pouco a pouco elas possam ir almejando e crescendo em seu conhecimento. Porém, o autor da Carta aos Hebreus, né, está fazendo uma crítica pesada, chamando essas pessoas para reflexão, dizendo: olha, vocês já estão em tempo de dar frutos, mas vocês estão voltando a estaca zero. Discussões tolas, coisas que já deveriam ser superadas se vocês continuarem lendo esse texto aí de Hebreus, no capítulo 6, se eu não me engano. O autor começa a dizer: olha, vocês voltam ao conhecimento de batismo, de ressurreição, sobre a morte e ressurreição do nosso mestre, sobre batismo. São coisas que já deveriam ser passadas. Por quê? É um conhecimento que eu não preciso mais buscar, porque eu já passei por essa fase. E realmente tem sentido isso. Não é que a gente vai desprezar a morte e a ressurreição do nosso mestre, que a gente vai desprezar o ensino sobre a imersão. Se você já passou por isso, meu amigo, vá seguindo em frente. Foi como o Moré Felipe passou o último estudo, explicando sobre o poema, né? Esqueci o nome do autor agora, do livro que ele conseguiu, né? Com muita luta. Dizendo: ele não está mais no madeiro. Não tratem Yeshua como se ele ainda estivesse no madeiro. É isso que Shaul está falando aqui. Provavelmente ele, né? E que a gente deve prosseguir. Até hoje, meus irmãos, você passa na rua, a pessoa fica: olha, ele morreu por você, mas só já diz que acredita em Yeshua. Ele morreu e ressuscitou, mas ele já acredita nisso, ele já sabe. E todos os dias é dito a mesma coisa. É preciso ter um conhecimento maior. É preciso caminhar mais à frente. Não é desmerecer um ato tão lindo que aconteceu e está gravado na história para sempre. Mas para quem já tem esse conhecimento, é preciso conhecer aquilo que vai mudar a sua trajetória de vida. No seu dia a dia, no seu cotidiano. Os conhecimentos mais profundos que o Eterno traz através da sua Torá. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, em seus corações, são capazes de distinguir o que é certo e o que é errado. E o Eterno, lá em Shemot, capítulo 19, né, ele diz: se realmente eles tivessem o coração para saber, né, o que é certo e o que é errado, para distinguir, né? O que é que o Eterno está querendo dizer? Eles não têm um coração para entender, a distinguir o que é praticar a Torá e não é, e o que é transgressão à Torá. Então, quando você pratica o que é certo, pratica o que é a observância das instruções do Eterno, Devarim, capítulo 10, versículo 12. Vocês lerem aí, vai mostrar o que é que Moshe faz um questionamento, né? Diga, Israel, o que é amar o Eterno, temer ao Eterno, como é que eu posso dizer? Demonstrar reverência ao Eterno, se não guardar os seus preceitos, seus regulamentos e seus mitzvot. Guardar todos os mandamentos da sua Torá. Isso é amar o Eterno.
buscar sua instrução. Através disso a gente vai saber o que é certo e o que é errado. Aos olhos de quem? Do Eterno. O que é certo aos olhos do Eterno? Guardarmos a Torá. O que é transgressão, o que é errado? Descumprirmos a sua Torá. Então, fica a dica, né? Ele já deixou essa dica para todos nós. Escolham o caminho do que é bem, do que é certo, do que é bom e abençoado. Está lá em Devarim, capítulo 30. Chuva ligeira. Temos aí esse ensino, o segundo ensino, né? E é nesse ensino aí que eu quero conversar com vocês. Eu tinha dito, né? Que Yeshua vai trazer um ensinamento completamente conectado a essa porção aí, Ha'azino. E no livro de Matitiahu, no capítulo 7, versículo 24, diz o seguinte: Lahem kol ha-shomea li divrei e le ve ose otam erechenu la hachem liv asher bana beito al hasalá. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e age baseado nelas, será como um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Eita, tá forme aqui, né? Mas é rocha. Vamos alterar aqui. Rocha firme. Então, quem é esse? O homem sensato que constrói sobre a rocha firme. E a gente vai ver já já, em todo esse discurso de Moshe, aparece várias vezes Moshe chamando o Eterno de a rocha. Então por isso que eu achei impressionante Yeshua falando justamente sobre rocha, né? A rocha, meus irmãos, é o Eterno e através dele ele pronunciou suas palavras que também são colocadas nas escrituras como rocha. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. As palavras ditas pelo Eterno são como rochas inabaláveis, inalteráveis, imutáveis, inegociáveis. O Eterno não se arrepende, não volta atrás e não mudará de opinião. O ser humano pode pensar o que for, pode achar o que quiser. Cabe ao Eterno, ele tem o direito de dizer que não vai alterar o que a sua boca pronunciou. Ele pronunciou que a Torá é a base para o ser humano ter vida. Base do ser humano. É um manual de instruções. Então, Yeshua compara quem ouve, palavra aqui, né? A Shemea. Então, essas pessoas que ouvem as palavras, né, todas essas palavras e colocam em prática, agem baseados nelas, será como um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha firme. Então, todas essas pessoas, meus irmãos, são aqueles que ouvem as palavras de Yeshua conectadas à rocha, ao Eterno, à sua Torá. A gente vai ver um texto, eu vou ler com vocês aqui, já, que vai falar justamente sobre isso. E no versículo 25 diz o seguinte: Ha-Geshem nitar artsa nahalei maim e shtofu veruach gedolá ba'a vai fegeu va bait hahu velo nafal ki yusad basalá.
E choveu, os rios transbordaram, sopraram os ventos contra a casa, mas ela não caiu, porque a sua fundação estava onde? Na rocha. Então, chover, meus irmãos, a gente está aprendendo o quê? Que esses aguaceiros, né, são os ensinos da Torá em seu mais alto nível. Era a forma, justamente quando Yeshua ia falar com aquelas pessoas que tinham bastante sabedoria sobre a Torá, e eles traziam uma pergunta para Yeshua, e Yeshua não falava mais como um orvalho, ele falava como um aguaceiro. E esses homens que tinham bastante sabedoria também sobre as escrituras, não conseguiam responder a ele. Eles travavam, porque eles não tinham edificado a sua casa sobre a rocha firme. Eles não tinham edificado a sua casa em cima da Torá, mas em cima dos ensinamentos humanos, em cima das tradições humanas. É o que Yeshua combateu lá em Matitiarro, nesse próprio capítulo aí. Por isso que ele está falando justamente contra esses homens. O início do capítulo desse capítulo aí, capítulo 7, Yeshua vem combatendo, né, vários erros aí desses homens, né, que ensinavam errado sobre as escrituras. Ouviste o que foi dito, né, desde o Sermão do Monte, desde o início, ele vem combatendo, né, esses erros de interpretação. Ele fala, ouviste o que foi dito, né, porém eu vos digo. Então os ensinos de Yeshua, a Torá de Yeshua, era diferente da Torá desses mestres que estavam ensinando na sua época. Não que Yeshua não validasse tudo que, discordasse de tudo que eles falavam, mas em suma, existiam alguns ensinamentos que Yeshua era completamente contra. Tanto que no livro de Matitiarro, capítulo 15, existe vários. Tem todo o livro, né? Todos os evangelhos aí dos escritos nazarenos vão contar esse embate, né, de Yeshua contra esses homens que também faziam parte, né, eram responsáveis por ensinar a Torá ao povo. Então, essa chuva aqui, meus irmãos, literalmente, né, essa palavra aqui, Geshem, é a chuva do conhecimento em mais alto nível da Torá. Então, quando essas pessoas que construíram sua casa sobre a Torá recebem embates também em alto nível da Torá, a sua casa não vai cair, porque ela construiu sua casa em cima da palavra do Eterno. Não vai ser alterada. E da mesma forma, o Ruach do Eterno vai bater sobre essa casa, o seu mover, e ela não vai ser abalada. Porque ela tem o seu fundamento em cima do próprio Eterno. Então o Eterno não vai derrubar uma casa que foi edificada sobre o seu monte, sobre as suas palavras. Porém, a gente vai observar agora, no versículo 26, o que é que acontece? Olha o que Yeshua diz, ó. Vichol ha-shomea li devarim ile velo ya'ase otam. Mas quem ouve essas minhas palavras e não age baseado nelas, ni meshal la hassar lev. Será como um insensato, né? Insensato de coração, né? Tá aqui a palavra lev. Asher baná beito al ha-hol. Será como insensato de coração que construiu sua casa sobre a areia. Então, quem ouve essas palavras e não age baseado nelas, construiu sua casa sobre a areia. O que é areia, meus irmãos? A areia é algo passageiro, é algo que, se um vento bate na areia e joga ela para o lado, você vê isso muito nos desertos, naquelas dunas, né, nas falésias. Se transporta
milhões de metros cúbicos de areia só com o vento. Então, muitas vezes, se você for para um local desse sem um guia, capaz de você passar apuros, né? Porque um monte hoje está num canto, no outro já está em outro local, com vento. E isso representa o ser humano. O ser humano é efêmero. Ele está aqui hoje, mas amanhã pode não estar. O seu conhecimento está aqui hoje e amanhã pode ser removido do lugar. Por quê? Porque ele não é eterno. Então, as pessoas que colocam seus pensamentos baseados em ensinamentos humanos vão perecer, meus irmãos. São as pessoas que vão cair. São as pessoas que não vão estar firmes na rocha do eterno, que é a sua Torá. Então, quem escolheu construir sua casa em uma base sólida, meus irmãos, vai viver eternamente. É aquele que o eterno vai considerar por seu povo. Porém, existem aquelas pessoas que querem reformar. Vou até trazer a câmera aqui para mim. Tem gente que quer reformar uma casa que caiu. A base rachou. Os muros caíram. Aí o pessoal vai lá, derruba umas paredes. Bota um cimentozinho ali naquela base. Eles, não. Ali caiu foi porque o pessoal errou aqui. Mas vamos fazer agora, usar a mesma base. E vamos construir outras paredes porque ela não vai cair. Porém, vem o vento, vem a chuva. E tenha certeza, meus irmãos. Está lá relatado num livro de Apocalipse, no capítulo 18, versículo 4. Sai dela, povo meu, para que não sejam os cúmplices dos seus pecados. Sai porque essa casa vai cair. Sai porque esse muro vai desabar. Tudo isso que foi construído pelas mãos humanas vai ser destruído. Porque não foi construído com bases sólidas. Quando o Eterno soprar o vento, meus irmãos, quando ele trouxer esses aguaceiros, vai expor todos esses enganos. Todas essas paredes vão cair. Quem quis reformar uma base destruída vai perecer. Por isso que Yeshua diz, né? Que quem quer seguir ao Eterno tem que nascer de novo. Não pode vir com os mesmos conhecimentos e querer colocar nesse caminho. Não vai. Não dá certo. Tem que começar do zero. Você e o Eterno. Continuando, né? Senão. Deixa eu ver a hora. Continuando, senão a gente não termina hoje. Quero terminar um pouquinho mais cedo, porque vamos ter vários estudos impactantes hoje aí. Principalmente se preparando aí com o Moré Felipe para que ele possa trazer todas as respostas para as dúvidas de você, né? Choveu, os rios transbordaram, o vento soprou contra a casa. E ela o quê? Ela caiu, meus irmãos. E sua queda foi terrível. A queda foi Kedolah, foi grande foi a sua queda. Grande foi a queda. Porque não agiram conforme as palavras do Eterno, quais Yeshua pronunciou. Tem alguma dúvida? Leia o livro de Yohanan, capítulo 14, versículo 21. Yeshua fala lá: eis que as minhas palavras não são minhas, mas do Pai que está no céu, que pronunciou essas palavras. Yeshua diz que quando ele fala as minhas palavras, é só uma retórica, porque ele está falando sempre as palavras da Torá. Isso é Torá pura. Sabe por quê? Veja o que as pessoas vão dizer desse discurso de Yeshua. Quem estava ali, meus irmãos, eram pessoas que eram rejeitadas muitas vezes por essas pessoas que eram mais sábias. Muitos que deixaram o orgulho subir para a cabeça. E lá em Matitiahu, nesse mesmo livro aí, no capítulo 23, Yeshua diz, né?
os Perushim e Soferim, os escribas e fariseus, se assentam na cadeira de Moshe. Ou seja, no Shabat, eles liam Moshe nas sinagogas. Mas preste atenção, ouçam. Preste atenção nas suas obras, pois eles dizem e não fazem. Que obras eram essas? As obras que eles inventaram. Essa areia, né? Essa multidão de areia das quais os seres humanos sempre querem construir as suas casas. Sobre dogmas religiosos, sobre ensinamentos e doutrinas religiosas. Essas doutrinas vão cair por terra quando o Eterno soprar o seu vento, quando o Eterno trazer essa chuva em grande profusão, vão cair por terra. Como vem caindo já há muito tempo. Vocês estão aqui hoje por conta disso. Que vem caindo por terra esses dogmas, né? Va yehi que holot Yeshua et hadevarim haele va temehu hamon ha'am al torato. Quando Yeshua acabou de dizer essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a forma que ele ensinava a sua Torá. Tá aqui até entre parênteses, por quê? A sua Torá. Vocês vão ver já já. Eu vou trazer também um ensinamento sobre isso aqui. Que tem um texto que é muito distorcido. As pessoas distorcem bastante. Chegando a dizer que a Torá... Olha aqui, a Torá... que você chama, que o sistema religioso chama de lei, o próprio Paulo diz que é um lixo. Veja que blasfêmia, meus irmãos. Por erros de interpretação. Por não ter conhecimento. Por quê? A Torá do Eterno, aí tem lá, Torá Elohim, Torá Moshe, Torá Yeshua, a interpretação de Yeshua, a interpretação de Moshe. A Torá Soferim, a interpretação dos escribas. Torá Parush, a Torá dos fariseus, do fariseu, né? Então, todos tinham a interpretação da Torá. Então, aqui as pessoas ficaram maravilhadas com o quê? Com a interpretação da Torá que Yeshua deu, a sua interpretação peculiar da Torá, a forma com que ele ensinou a Torá. Por quê, meus irmãos? Por quê? Por quê? Por quê? Estamos falando aqui do Sermão do Monte, onde Yeshua trouxe a essência da Torá com simplicidade. Quem enfeita muito pavão, meu irmão, minha irmã, quem quer enfeitar o que já é bonito, acaba perdendo a graça. Era que aqueles homens que se assentavam na cadeira de Moshe, com as suas tradições, e Yeshua cita uma por uma, viu? Matitiahu, capítulo 23. Eles alongam seus tefilim, as suas caixinhas na testa, os seus tzitzit arrastam no chão. Exteriormente, né? Lavam os copos várias vezes, citam várias bênçãos, fazem um monte de orações em público, querem ser chamados de Rabi. Então, eles ensinavam a Torá de uma forma difícil. Por quê? Vou até trazer para mim aqui. Quem tem o conhecimento, meus irmãos, tem poder. Preste atenção nisso, viu? Gravem isso na sua mente. O conhecimento, quem detém o conhecimento, detém poder. Então esses homens, não todos, a gente sabe que não todos, 5% deles que estavam na elite, no topo, queriam deter esse poder. Não queriam ensinar as coisas do Eterno de uma forma fácil. Para quê? Para que aquela multidão ali não tivesse acesso à sabedoria e não fosse tão sábio quanto eles eram. Já Yeshua, ele traz o ensino de uma forma como um orvalho para aquelas pessoas que estavam
precisando iniciar sua caminhada. Ele também traz como uma chuva ligeira. Nesse momento aí do Sermão do Monte, se vocês analisarem, Yeshua não está trazendo esse ensino aí como orvalho, não. Ele está trazendo como chuva ligeira. Ele está falando a pessoas que já conhecem a Torá. E ele diz, vocês já ouviram o que foi dito, ou seja, pessoas que já têm conhecimento da Torá, já ouviram o que foi dito. Porém, eu agora vou lhe ensinar a forma correta. Isso, aquilo. Ele trouxe um conhecimento numa chuva ligeira. Para que, no futuro, essas pessoas possam ter acesso aos aguaceiros da Torá. Já os Parush sempre traziam para todos que estavam vindo aguaceiros o tempo todo. Cheio de dogmas e ensinamentos humanos. Tornando difícil o acesso à Torá. Por exemplo, para comer tem que lavar as mãos, citar tal bênção, o Netilat Yadayim. Tornaram difícil até a pessoa comer. Que era um momento de mais alegria, até hoje que é você se sentar para comer, se tornou num fardo, porque o pessoal não tinha água nem para beber. Aí ia ficar o tempo todo lavando as mãos. Tanto que quando os discípulos de Yeshua foram comer, eles foram criticados porque não lavaram as mãos da forma que os Parush e os Soferim criaram, né? O Netilat Yadayim. Então, eles trouxeram mais dificuldades no ensino para que a grande massa da população não tivesse acesso ao conhecimento e, por conta disso, ficasse dependente deles o tempo todo. E Yeshua não. Yeshua mostrou esse ensino de uma forma simples e fácil. Tanto que no verso 29 diz, porque ele não ensinava como os mestres da Torá, mas como quem possuía autoridade própria. Ele possuía poder, meus irmãos. Ele distribuía o poder para as pessoas. Ele distribuía o conhecimento. Com a expectativa que essas pessoas continuassem na sua busca e chegassem até esses aguaceiros. Vou adiantar aqui, meus irmãos, senão a gente não finaliza hoje. Vamos para agora os aguaceiros. Vamos lá para os aguaceiros. Esse texto é complicado. Eu busquei já tô coçando aqui que é uma sarna para me coçar. É um texto difícil. Até arrisquei aqui, dar uma traduzidazinha aqui, meditei bastante. Mas eu preferi botar a tradução do David Stern, a Bíblia Judaica completa. Só no finalzinho, no versículo 8, que eu vou trazer uma pincelada aqui do que eu consegui observar na tradução, né, do David Stern, né? Mas esse texto vai mostrar o aguaceiro que é que resultou. Que Shaul considerava os ensinos dos Parush, dos Perushim, dos fariseus, aguaceiros. Alguns Perushim, um grupo seleto, traziam em si várias tradições que sufocavam a Torá. Até que veio um Parush sincero, lá da Galil, chamado Yeshua Hanotseri. Yeshua o Nazareno. E ensinou a Torá no seu mais alto nível, com simplicidade, sem a necessidade de tantos dogmas humanos, de tanta areia para a base da casa. Yeshua usou a própria Torá como blindagem da Torá. Não precisou de nenhum pensamento humano para isso. E Shaul começa esse discurso a mostrar que ele está falando de algo que ele conhece, de algo que ele tem conhecimento, ele tem entendimento. Olha o que o texto diz. Deixa eu pegar o mouse aqui. Nimol ben Shemonat Yamin Mi Gezah e Israel Mishvet Binyamin Ivrit ben Ivrit Uvedat Torat Parush Brit Milá, né, circuncidado,
no 8º dia. Filho de Israel por nascimento, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus. Na tradução tá hebreu, falante de hebreu e filho de hebreus que falam também hebraico, né? Mas aqui tá Ivrit, bem Ivrit, né? Hebreu, filho de hebreus. Quanto à Torá, Parush. Eu coloquei entre aspas aqui, que é basicamente a mesma coisa do texto aqui que a gente viu aqui em Matitiarro, capítulo 27, versículo 27 e versículo 28, né? Torá de Yeshua. E Yeshua acabou de dizer as palavras, né? Ensinava a sua Torá. Então, aqui sempre a gente vai ver, né? A Torá de Moshe, Torá do Eterno, Torá de Yeshua, Torá dos Perushim. Mas o que é que o texto tá, no início do texto está querendo dizer? Em tese, né? Não está Perushim, mas está Parush. Está colocando como se ele próprio fosse um Parush. E a interpretação da Torá de Shaul e Paulo é conforme os Perushim, os fariseus. Ele tinha o mesmo pensamento dos fariseus, conforme a Torá. A partir disso, a gente vai entender que Paulo considerou por descartável, algo sem valor, as interpretações da Torá dos Parush e não a Torá propriamente dita. Porque a gente vai observar N textos de Paulo dizendo que a Torá é perfeita, que ele continua guardando a Torá. Está lá em Atos capítulo 21, Atos capítulo 24, Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 10, capítulo 11. Gálatas fala sobre isso. Ele continua amando a Torá. Então, não existe essa lógica de que a Torá foi descartada, que Paulo considerou a Torá como um lixo. Ele descartou esse conhecimento de quando ele era Parush, o que levou ele a perseguir até os discípulos de Yeshua. E no versículo 6 diz: persegui com fervor a congregação do ungido, do nosso mestre. E quanto à justiça da Torá, não foi encontrada falta em mim. Então não existia nenhum erro conforme a Torá em Shaul, mas conforme a interpretação da Torá, realmente Shaul tinha vários erros. Continuando. Ar motar kol ele ha shivti li limache sor ba avur ha Mashiach. Entretanto, tudo o que me servia de vantagem, o que é que servia de vantagem? A prática da Torá? Também. Porém, o que é que servia de vantagem? O conhecimento conforme os Parush. O conhecimento dessas tradições, das interpretações que eles chamavam de Torá Shebel-P, a Torá oral, né? A tradição dos anciões. Ter o conhecimento dessas tradições, para muitos até hoje, é considerado uma grande vantagem. Deixa eu ver se o áudio está ok, a câmera está ok, tá. Então, olha aqui, ó. Entretanto, tudo que me servir de vantagem, ser considerado um Parush, considero por causa do ungido desvantagem. Porque Yeshua trouxe várias críticas a essas instruções que eram sobressalentes, eram colocadas a mais, além da Torá, que era chamada de tradição dos anciões. Tradição que os Parush criaram, que os Perushim criaram. Então diz que amém. Olha aqui, o texto está aqui, amém. Por isso não traz a tradução, na tradução de David Stern não aparece aqui, né? Mas na minha tradução simples aqui, eu já vou ler para vocês. Diz, ó, que amém. Alô et kol a hashva le chisrin mipnei
e Tron da At. Não apenas isso, considero todas as coisas inferiores em comparação com o valor supremo do conhecer. Conhecer do quê? Yeshua HaMashiach, Adoni, Asher, Asher, Hitnatse, Leti, Va, Avuro, Et Kol Asher Li. Conhecer, né? O ungido Yeshua como o meu Senhor. Por causa dele, abri mão de todas as coisas. O Ledomet, a Shavitim, Lemaam, Ihye, Li, Hamashiach, Sehari. Por causa dele, abri mão de todas as coisas e a considero como um lixo, né? Ou sem valor, a fim de obter o conhecimento, né? Literalmente, do mestre, do ungido Yeshua. Então, Paulo está considerando esses conhecimentos que ele teve na época em que ele aprendeu tudo com o conhecimento, as interpretações da Torá conforme os parus, como algo ultrapassado, em comparação com a interpretação da Torá de Yeshua. Ele tinha o mestre Gamaliel e tinha o mestre Yeshua. Quando ele comparou os dois mestres, ele achou o conhecimento dos Perushim inferior ao conhecimento do mestre Yeshua. Basicamente é isso. Ele não descartou e nem chamou a Torá de lixo. Ele chamou o conhecimento dos seus antigos mestres de algo sem valor em comparação com o conhecimento da Torá conforme Yeshua. E realmente, quando você vai olhar as discussões que existem até hoje, né, sobre alguns mandamentos, você olha a interpretação de Yeshua e a interpretação desses sábios, você sabe que a interpretação de Yeshua tem muito mais sentido do que qualquer outra interpretação. Então, esse conhecimento hoje, meus irmãos, porque eu trouxe esse texto para mostrar a questão do aguaceiro, né? Porque o próprio Shaul fala, né? Aqueles que se dizem sábios tornaram-se loucos. Outro texto ele diz, porque a palavra do madeiro, né, são loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Elohim. Quem dá descrédito aos ensinamentos de Yeshua, segundo esses sábios, tem razão. Quem dá valor ao conhecimento de Yeshua é um louco. Porque esses sábios dizem que tem mais conhecimento do que Yeshua. Alguns, né? Não são todos. Chegam até a caçoar do nosso mestre. Porém, a gente sabe que é por um pouco de tempo. Em breve, muitos vão reconhecer o nosso mestre, não a partir de palavras, meus irmãos. Não é por debate, não é por atitudes. Quando a maioria do povo começar a ver aqueles que eles consideram gentios, né? Guardando o Shabat, buscando as festividades, não comendo alimentos impuros, ajudando o necessitado, fazendo bem a todo momento, não querendo vingança, nem guardando rancor, falando a verdade, sendo honesto nos seus negócios. Esses são os frutos que farão as pessoas despertarem para conhecer o nosso mestre Yeshua. Porque ele era assim. Ele é assim. Enquanto ele teve aqui conosco, né, há 2000 anos atrás, com o seu povo, ele agiu conforme um pleno praticante da Torá, e ele até hoje nos ensina a continuarmos assim, desde onde ele está, ao lado do Eterno. Então, espero que vocês tenham entendido aí, né, esse texto que parece ser confuso, mas não tem nada a ver. A tradução, vamos lá, tradução, não riam. Vamos ver se tá boa. Moré Felipe, não puxe minha orelha. Nem o Moré Renato de Priso aí. Nem os outros morinhos do canal aí. Vamos ver. Acho que eu botei, tá aqui.
Pois, amém, né? Elohim Melech Neman, eterno e fiel. E nem todos os meus pensamentos considero por perda pelo conhecimento de Yeshua, o ungido meu Senhor, através do qual me livrei de tudo que tenho, para que meus pensamentos sejam para o ungido, nosso mestre. A tradução do versículo 8 aí. Ok? Vamos ao próximo. Devarim, capítulo 32, voltando à porção, versículo 3. Olha o que o texto diz. Kishem Adonai, Ekrat, Kavu, Havu, Godel, Le Eloheinu. Pois proclamei o nome de Adonai. Venham, declare a grandeza do nosso Elohim. Que proclamação linda, meus irmãos, Moshe fez, né? Nesse seu cântico, nesse seu louvor ao Eterno. E até hoje ele proclama, meus irmãos. Essas palavras fazem mais de 3.000 anos que repercutem sobre todas as nações da Terra. Até hoje, o Eterno é proclamado através de seus grandes feitos, descritos nos livros que Moshe escreveu, nos livros da Torá. Quem se esquece de Moshe, meus irmãos, quem se esquece desse cântico, se esquece também do próprio Eterno. Porque se esqueceu dos feitos do Eterno. A grandeza do seu legado. Então, quando a gente pratica os escritos da Torá, a gente está engrandecendo o nome do Eterno. Que foi através desses feitos, através da Torá, que seu nome foi conhecido entre todas as nações. Então, proclamar o nome do Eterno é você praticar as instruções da Torá. E aqui está o texto que eu venho dizendo a vocês, né, que vai estar em todo esse... Quem leu, né, vai conseguir observar. A rocha. Sur. Tamim. É uma rocha, o quê? Perfeita. Tamim. Fa'alô ki kol ihol devarim de rahaiv mishpat et el emuná ve'em avel sadik ve yeshar hu. A rocha, sua obra é perfeita, pois todos os seus caminhos são justos. Ó Elohim, digno de confiança, que não erra, ele é justo e reto. E esse texto lembra um texto que a gente acabou de ler, por isso que a gente acabou de ler ontem, né? Por isso que eu coloquei ele aqui. O texto de Salmos Tehillim, capítulo 19, versículo 8 e algumas versões, versículo 7. A Torá de Adonai é perfeita. Então, literalmente, é basicamente a mesma, uma palavra moderna, né? A mesma vibe, tá? Entre Moshe e Davi. Com certeza, Davi escrevendo esse salmo tá se inspirando também nesse cântico de Moshe, né? A Torá de Adonai é perfeita, revigora a alma. Os decretos de Adonai são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Olha aqui, ó. Dignos de confiança. Dignos de confiança. Ele não erra. Perfeito. E o Eterno é justo e reto. E quem está atrelado ao Eterno está atrelado à sabedoria do Eterno. Então, a obra do Eterno, meus irmãos, é perfeita. Ela não precisa de adições, de retirar nada. Ela vai te dar a porção no tempo certo. Você vai virar um sábio quando for necessário você ser sábio. Você vai colocar as suas palavras no momento correto. Não vai estar se interpondo contra ninguém, discutindo. Não discutam pelo caminho.
Não vai ser por mais falar que você vai ter mais sabedoria. Às vezes a sabedoria está em ficar calado. Em Eclesiastes capítulo 3 diz: há tempo de falar e há tempo de escutar, tempo de ficar calado. Então, você vai sendo polido, você vai sendo moldado conforme a vontade do Eterno. E o que é que a gente está aprendendo aí? É pouco a pouco, cada momento o Eterno vai dar a quantidade de água necessária que você está precisando para aquele momento. Então, precisa ter calma, precisa ter paciência e tá sempre em constante busca de evolução e de galgar e subir os degraus dessa caminhada chamada Techuvá. São 42 estágios, 42 passos que a gente vai ter que pouco a pouco ir caminhando, né? E no versículo 32, deixa eu só verificar aqui os comentários. Vou colocar aqui, no capítulo 32, versículo 5, diz o seguinte: Shitet, corrupção, né? A palavra corrupção. Lo. Para ele, ou seja, não há para ele, né? Não há corrupção para ele. Banaiv, Mumam, Dor, Ikesh, Uftol Tol. E o texto diz, né? Ele não é corrupto. Não há corrupção para ele, né? O defeito está em seus filhos, uma geração desleal e pervertida. E o que é que acontece muito, meus irmãos? Até algo que eu citei ontem, né? Daquelas pessoas que nem têm o fruto e nem têm o cheiro. São pessoas que geralmente quando você vai conversar um pouco sobre o Eterno, sobre as suas instruções, elas não querem nem dar ouvidos. Não abre nem a porta do seu coração. Eita, dor nas costas. Não abre nem a porta do seu coração para poder ouvir um pouquinho sobre a palavra do Eterno. Não querem. Não quero. Por quê? Ela enxerga naqueles que se dizem filhos do Eterno corrupção, engano, mentira, blasfêmia, uma vida de hipocrisia. Então, em pessoas que se dizem servos, é o que em alguns casos a gente observa na maioria das religiões, existe engano, mentira e erro. Então, essas pessoas não vão querer ouvir sobre o Eterno, porque acham que o Eterno é aquilo. Porque seus representantes, se dizem seus representantes, praticam esses enganos, essa mentira, esse erro, e ela não quer nem dar ouvidos. Pensa que você é mais um. Por isso que eu falo, por palavras, você jamais vai demonstrar as aptidões do Eterno. Vai ser por gestos, por suas atitudes, sua mudança de vida. E sem querer demonstrar a ninguém. Você vai fazer porque você ama o Eterno. Isso vai trazer mudança de vida para você e para quem está à sua volta. Então, muitas das pessoas não querem ouvir sobre o Eterno porque eles imaginam que a corrupção dos seus filhos é a corrupção do Eterno. Mas o que é que Moshe está dizendo? Que o Eterno não é corrupto. O defeito está nos seus filhos, que é uma geração desleal e pervertida. E no versículo 6 diz: o Eterno retribui a vocês, membros de um povo tão tolo, tão carente de sabedoria. É desse modo que compensam Adonai. Ele é o seu pai, que criou para ser dele. Foi ele quem os formou e preparou. Então, Moshe está chamando a atenção das pessoas para quê? Para mostrar que ele entregou o seu tesouro. Porém, o ser humano muitas vezes rejeita essas instruções que garantem vida para ele. Entregou essa rocha perfeita, que é as suas instruções.
mas o ser humano tropeçou nelas. É a pedra rejeitada pelos edificadores. A pedra de esquina, a pedra angular. Pedra de tropeço. Porque quem não enxerga a Torá, meus irmãos, vai tropeçar nela. Vai cair. Quem rejeita a pedra angular, a sua casa vai cair. Então, o Eterno, meus irmãos, quer que você, hoje, não amanhã, não daqui a um mês, daqui a 6 anos, não. Hoje você compreenda as suas instruções e coloque em prática. Para o seu próprio bem. Por amor a Ele, você vai fazer alcançar o inimaginável. É o meu caso. Eu particularmente sei disso, que eu, graças ao Eterno, alcancei o inimaginável. De conhecimento, de saúde, de tudo. E no versículo 7, olha que palavra linda, Zahor. Lembre-se. Imod, Olam, Binu, Shenot, Dor, Pador, Sheal, Aviha, Ve Yagdeha, Zikneha, Ve Yomeru, Lach. Lembra-se de como foram os dias antigos. Pensem sobre os anos de geração em geração. Pergunte a seu pai, ele dirá a vocês. E também farão os seus líderes, esses Zikneha, né, os anciões, eles dirão a vocês as informações. Então, Moshe, nesse seu discurso, faz um convite, né? Ele faz um alerta e também faz um convite dizendo, olha, pergunta aos seus antepassados o que é que o Eterno fez. Pergunte como ele susteve o povo. De onde ele tirou o povo. Para que vocês não caiam em desgraça, não abandonem. Porém, nesse discurso a gente vai ver que Moshe vai confirmar aquela profecia que a gente ouviu na porção anterior, de que o povo abandonaria o Eterno. O povo iria se prostituir. O povo iria se prostrar diante dos deuses das nações. E iam sacrificar até seus filhos às nações. A tristeza enorme, meus irmãos. Porque, literalmente, o povo estava com a faca e o queijo na mão. O Eterno estava com eles. Eles tinham aquelas gerações que puderam afirmar o que o Eterno fez. Moshe estava presente diante deles, eles prestes a entrarem na Terra Prometida, mas logo após entrarem já estavam começando a se prostituir. Isso nos mostra, para que a gente tenha como exemplo de prestemos atenção, ouçamos com atenção, que apesar de nos considerarmos às vezes pessoas tementes ao Eterno, estamos buscando o seu conhecimento, a gente tem que tomar cuidado para não cometer os mesmos erros. Que não erremos como os nossos antepassados. Pessoas do nosso povo que deram de ouvidos contra o Eterno e resolveram não seguir mais as suas instruções. Então, a gente deve estar sempre lembrando, né? Como está aqui, ó, Zahor, nos lembrando. Isso é uma mensagem para mim e para você hoje, viu? Não é para aquela geração que estava ouvindo Moshe falando ali, não. Porque Moshe fala até hoje. Ele está dizendo para mim e para você, ó, Zahor, lembre-se. Lembrar? Como é que a gente vai se lembrar se não tem ninguém para nos contar agora aqui? Tem. Você não leu não, meu amigo? Esse ano todinho a Torá falando. Os feitos do Eterno. Não foram seus antepassados que falaram com você, não? Foram. Não foi Moshe, seu antepassado, que falou com você esse tempo todinho? Foi. As palavras do Eterno estão vivas até hoje. Moshe está vivo. Através das suas palavras. Abraham, Avino. Então, nossos antepassados, eles nos contam que eles erraram, eles acertaram, mas eles sempre buscaram
estar em comunhão com o Eterno. No livro de Devarim, capítulo 32, versículo 8, diz: quando Elion concedeu a cada nação a sua herança, ao dividir a raça humana, ele distribuiu as fronteiras aos povos de acordo com a população de Israel. E o texto diz, né? E Hilek, Adonai, Amor, Yaakov, Refel, Nahalato. No entanto, a porção de Adonai era seu povo, e Yaakov tornou-se a sua herança. Então, o povo de Israel, meus irmãos, é a herança de Adonai. Isso causa muita inveja entre as nações. Muitos dizem que o povo de Israel já não existe, segundo o Eterno. Existem outros povos que assumiram esse lugar. Mas o Eterno disse, olha, se alguém puder medir quantos quilômetros tem no céu, quantos metros tem a profundeza da terra, aí sim Israel deixará de ser uma nação diante de mim. Se alguém puder, se acontecer da lua da luz de dia e o sol da luz de noite, aí sim Israel deixará de ser uma nação diante de mim. Então se você quer fazer parte, minha irmã, você, meu irmão, quer fazer parte dessa aliança, desse momento dessa herança na qual o Eterno tem sobre a terra, você tem que fazer parte da descendência de Abraão, Isaac e Jacó. De Abraão, Isaac e Jacó. Vocês têm que ser esse tesouro peculiar dentre as nações. Está lá em Shemot, capítulo 19, versículo 5, que diz o seguinte: se vocês prestarem muita atenção a Asino, prestem muita atenção ao que eu disser e guardarem a minha aliança, se preste atenção nisso, se guardarem a minha aliança, serão meu tesouro, ou seja, minha herança, peculiar dentre todos os povos, pois toda a terra é minha. A aliança do Eterno é a sua Torá. Ah, mas Yeshua inaugurou uma nova aliança. Leia Irmiarro, Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Lá é a promessa da nova aliança. E fala: eis que eu colocarei diante de vocês uma nova aliança. Vocês colocarão as palavras da Torá no seu coração, e eu serei o seu Elohim, e vocês serão o meu povo. Na nova aliança tem que ter as palavras da Torá no coração, amando a Torá. Não mais em tábuas de pedras, mas agora em tábuas de carne. O povo de Israel, meus irmãos, a herança de Adonai são aqueles que guardam os mandamentos da Torá com todo o seu coração, ou seja, amam com todo o seu ser o Eterno. Por causa do livre-arbítrio serão deles essa herança, por escolherem o Eterno. Queria ler com vocês Yohanan, João, capítulo 15, versículo 10 ao 16. Escolhi por ler aqui na hora com vocês aí. Abram, já estão abertas, né? Vocês no começo do estudo foram convidados a abrir sua escritura e o coração. O coração já está aberto há muitos anos, eu tenho certeza, há muito tempo. Vamos abrir só a escritura agora no capítulo 15, versículo 10 ao 16. Muito lindo esses versos. Diz o seguinte: se vocês guardarem meus mandamentos, permanecerão no meu amor. É tudo que a gente está falando agora, né? Permanecerão no meu amor. Como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, ou seja, a sua Torá, e permaneço no seu amor. Eu lhes disse isso para que tenham alegria, para que minha alegria esteja com vocês, e a alegria de vocês esteja completa. Este é o meu mandamento. Mantenham um amor uns para com os outros, como eu os amei.
Ninguém tem amor maior que quem abre a mão da própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu mando. E já não os chamo de escravos, porque o escravo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu os chamo de amigo, eu vos chamo de amigo, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhe fiz conhecer. Todas as palavras que ele ouviu do Eterno, ele nos fez conhecer. Yeshua, nosso mestre. Versículo 16. Vocês não me escolheram, eu os escolhi, e os comissionei a ir e dar fruto, fruto que permaneça, para que tudo o que pedirem ao meu Pai, em meu nome, ele lhes conceda. Então, meus irmãos, todos nós seremos um com o Eterno e um com Yeshua quando estivermos praticando todas as palavras da instrução do Eterno, todas as palavras da sua Torá. Isso que Yeshua nos ensina. No versículo 10 diz o seguinte: Ele estabeleceu seu povo na região desértica, em um deserto uivante e desgastado. Ele protegeu e cuidou dele, guardou-o como a menina dos seus olhos. Cita a palavra que Ish é homem, né? Mas enfim, o tradutor botou a menina, vamos embora. Então, o Eterno, meus irmãos, não levou a nação de Israel diretamente para a Terra Prometida. O Eterno tratou do seu povo no deserto. Que nós não tenhamos, né, as distrações das nações à nossa volta. Que a cada momento que a gente esteja tratando das coisas do Eterno, que a gente esteja no deserto. Porque nada vai atrapalhar, não vamos tirar o foco jamais do Eterno. O Eterno levou o seu povo para um local inabitado, um local desértico, uma montanha que aos olhos do mundo hoje, até hoje, não tem valor algum. Para que o povo estivesse num local totalmente isolado, para ali receber as suas palavras, para que não houvesse nenhuma desculpa. Ah, eu não ouvi porque a gente estava no meio do Egito. Eu não ouvi porque estava tendo guerra. Eu não ouvi porque a gente estava sendo perseguido. Não. O povo teve total condições de ouvir a voz do Eterno. Então, toda vez que a gente for conversar com o Eterno, que a gente esteja com a nossa mente como se fosse num deserto, totalmente limpa e só ouvindo realmente as suas instruções. E eu vou dar um pulo do versículo 10 aqui para o 44. Não deu tempo da gente abordar tudo, peço perdão aos irmãos, mas a gente vai ter várias oportunidades para isso, né? A Morá Kessia já vai nos trazer aí também o estudo agora de tarde, esse resumo maravilhoso que ela faz. E no versículo 44, olha o que Moshe diz, né? Vai avô Moshe, vai daber, et kol devarim, ha shira hazot, be as nei Am Hu Ve Hoshea Ben Nun. Moshe chegou e anunciou todas as palavras dessa canção aos ouvidos do povo e de Hoshea, filho de Nun, de Yehoshua, né? Quando ele terminou de falar essas palavras a todo Israel, olha o que aconteceu. No fim, olha uma das últimas palavras que Moshe vai falar. Disse-lhes: levem ao coração todas as palavras do meu testemunho contra vocês hoje, para que as usem quando incumbirem seus filhos de serem cuidadosos e obedientes a todas as palavras desta Torá.
testemunho contra se o povo não falasse para os seus filhos. Ele está incumbindo o quê? Se vocês não falarem, tudo que eu falei aqui vai ser contra vocês. Não se omitam em falar. Não fale só as coisas bonitas. Não fale só o orvalho. Fale tudo. O orvalho, a chuva ligeira e o aguaceiro. Eles vão aos poucos subindo esses níveis. E assim, meus irmãos, eu me despeço de vocês aí. Já me emocionando aqui e me alegrando. Como a gente pode chorar e se alegrar? A gente consegue ter todas as emoções com o Eterno. Mas sabendo que Ele vai nos prover de tudo, vai nos ajudar, até nos momentos de angústia. E já já a gente vai estar passando, né? Angustiando nossa alma. Eu já venho esses dias todinho aí, já meio ansioso por esse momento. E realmente eu tenho muita coisa a conversar com o Eterno. Mas eu tenho certeza que eu vou me alegrar no final. Pois o Eterno é bom. Elohim Melech Nemar. O Eterno é Rei fiel. Shalom, shalom, meus irmãos. Vamos só mais uma vez aqui repassar, né? Para que todos fiquem cientes, quem chegou agora, né? Possa também ter acesso aos avisos, né? Vou colocar aqui na tela. Foi. Yom HaKippurim, dia das expiações, dia 24/9, no domingo, início às 18, né? E nós vamos na segunda-feira também fazer o máximo possível de tempo de live para estarmos juntos, né? E pedindo ao Eterno por sua misericórdia. Também teremos Hag HaSukkot, a festa das cabanas, no dia 29, começando às 18 horas, 18h30. O Moré Felipe vai começar essa festividade. Eu tenho certeza que a gente vai se alegrar bastante também. Que é uma festa muito feliz, muito alegre. Que o Eterno abençoe a todos, meus irmãos. Shalom, shalom. Vamos agora recitar, né, com o nosso, meu querido meu irmão Garganta de Aço, Abricat Cornim, com Yosef Torres. פניו אליה והונקה אדוני פניו אליה ויעשה לה שלום ויעשה לה שלום יברך Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça Adonai o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante Adonai o seu rosto sobre ti e te conceda Shalom. Paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Beshem Yeshua HaMashiach.
em nome de Yeshua, nosso ungido, nosso mestre. Shalom, shalom, meu irmão. Shabbat shalom para todos. Tchau, tchau. Tchau da Jujuba. Vamos escutar mais uma musiquinha. Vou trocar a música aqui do meu Moré Raims. Vou botar outra aqui para vocês, viu? Só um minutinho. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושב עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו נביגם יומם בלילה אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושב עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו לדיגם יומם בלילה קיה של כתולה פגל מאי אתם תהיו איתה ביתול ועלי לא יבול וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח לכם הרשעים כי כמוך שטוב ורוח על כלא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעד הצדיקים כי יודע השם דרך צדיקים כי יודע השם דרך צדיקים כי יודע רשעים טובים אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושב עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו לדיגם יומם בלילה קיה של כתולה פגל מאי אתם תהיו איתה ביתו ועלי לא יבול וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח לכם הרשעים כי כמוך שם טוב ורוח על כלא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעד הצדיקים כי יודע השם דרך צדיקים כי יודע השם דרך צדיקים כי יודע רשעים טובים